Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos de volta aqui com o tema relação de equivalência, este é o vídeo número 3. Se você não viu o vídeo 1 e o vídeo número 2, é importante que você veja para entender a sequência das ideias, tá? Então nós vamos trazer agora exemplos, né, para vocês sobre a relação de equivalência. Vamos ver então como que funciona aí a análise, né, dessas propriedades para depois você classificar como uma relação de equivalência, que é uma característica especial muito importante. Então, pessoal, aqui a relação de equivalência, né? A gente viu a introdução desde plano cartesiano, as relações binárias, né? Quando que uma relação ela está num conjunto A específico. Vimos aqui quais são as propriedades, né? E agora eu fiquei de trazer para vocês essa sequência da aula, tá? Se você não viu tudo isso, assista o vídeo 1 e 2. Aqui a gente tem, né? Dois exemplos, tá? Um desses exemplos, deixa eu só colocar aqui a caneta. Vejam esse exemplo, né? A relação de paralelismo no plano euclidiano S, ele é uma relação de equivalência? Na verdade, eu estou colocando como pergunta, né? Mas é o que a gente quer mostrar por meio das três propriedades, tá? Então, o que que a gente vai analisar, né? Como que a gente define aí o paralelismo, né? Então, ó, qualquer duas retas RS, né, que pertencem aqui ao conjunto S. Aí você tem, né, que o S é o plano euclidiano, né? Se o R está relacionado com S, aí você tem que essas duas retas elas serão paralelas, né? Então aqui a gente está falando do paralelismo, né? Então essas são as condições iniciais de definição, tá? Será que é reflexiva? Então, aqui sim é reflexiva, né? Porque qualquer R, qualquer reta, né? Se você tem que o R pertence ao plano euclidiano, né? R vai ser paralelo a R. Toda reta pode ser considerada paralela a ela mesma, né? Então, você atende aí a condição de ser reflexiva, está relacionado à informação com ela mesma, tá? Depois você tem a simétrica, né? R também vai ser simétrica, porque se você tiver quaisquer duas retas RS, que pertencem ao plano euclidiano, se R é paralela a S, eu posso falar também que o S é paralelo a R, né? Que seria a característica da simétrica, né? Sempre poder inverter e ter ali o par, né? Estar relacionado. E aí a transitiva, né? Transitiva também se aplica, porque se você tem as três retas RS e T que fazem parte ali do plano euclidiano, se a reta R ela é paralela à reta S e a reta S é paralela à reta T, consequentemente a reta R será paralela a T, né? Que você tem aqui, tá vendo? Ó? A primeira tem que estar relacionada com a última. Lembra daquela propriedade da transitiva? Se você pega aqui, ó, que terminou e começou com a mesma informação, no caso duas retas SS, né? Então, no caso, a R tem que estar relacionado com a T, que é a última ali. E a gente tem isso, né? Porque se você pega uma reta, né? Que tá, aqui a caneta está falhando, mas se você faz o desenho de três retas paralelas, uma é paralela, a primeira é paralela à segunda e a segunda é paralela à terceira, consequentemente a primeira vai ser paralela também à terceira, então a gente tem a transitividade, ok? Esse exemplo, né, ele vem aí do plano euclidiano, mas vamos pegar outro, né, com valores binários que vão facilitar aí para vocês entenderem melhor, tá? É, quando eu falo valores binários, aqui na perspectiva que a gente está usando os pares, né, aí, pensando aí no plano na projeção de valores, né, que desde o começo, quando você faz aí toda a distribuição possível de pares, né, de um conjunto inicialmente, aí você tem uma relação que é um subconjunto dessas informações, como a gente viu lá no começo dessas aulas. Você pode assistir de novo lá as aulas 1 e 2. Mas vamos fazer aqui a análise mais precisamente das propriedades reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Então, quando vamos olhar aqui, ó, com atenção, será que ela é reflexiva? Ó? A reflexiva indica que eu tenho que ter sempre, né, ó, o meu conjunto gerador é A igual a 1, 2 e 3. Então, eu tenho que ter cada um deles relacionado com ele mesmo, né? Então, eu tenho um com um,
2 com 2 e o 3 com 3. Então, satisfez a propriedade reflexiva, ok? Depois a simétrica, né? Quaisquer dois tem que ter o inverso. Ó, 1 com 2, eu tenho o inverso que é o 2 com 1. O inverso do 1 com 1 é ele mesmo, o inverso do 2 com 2 é ele mesmo, o inverso do 3 com 3 é ele mesmo. Então, todos os pares que eu olho individualmente, eu consigo encontrar o inverso deles. Seja o par que é igual, que é o próprio par, né, o inverso. Nesse caso aqui, ó, o 2 com 2 é o próprio 2 com 2. Mas todos os outros que são diferentes, como aqui um com 2, você tem um par 2 com 1, né? Você tem o inverso de todos os pares. Então, atendeu a propriedade simétrica também. Antissimétrica. Lembra o que diz a antissimétrica? Se tem um inverso, é porque eles são iguais. Realmente tem pares iguais aqui, mas eles não são os únicos. A gente tem o inverso de outros que não são iguais. E pelo fato de eu ter pelo menos um par que o inverso dele não é igual a 1 com 2 e 2 com 1, né? Já furou a antissimétrica. Não é antissimétrica e por último a transitiva. Então a transitiva é que daria mais trabalho para analisar, porque você tem que. Lembra qual que é o critério? Você tem que pegar o que termina e começa no mesmo, ó. 1 com 2 e 2 com 2. Termina em 2, começa em 2, mas aí você tem que ter o primeiro desse com o último desse aqui. Então você tem que ter um com 2, que é o próprio um com 2 que já está aqui. Depois você tem aqui, ó, o próximo. Um com 2 também você pode analisar junto com qual outro que começa com 2, ó. Com 2 com 1. Então, se você olhar o 1 com 2 e o 2 com 1, tem que ter a transitiva, então tem que ter o 1 com 1, o primeiro e o último. A gente tem, ó, 1 com 1. Depois você tem aqui, ó, tem mais algum começando com 2? Não, a gente já esgotou, então vamos para o 1 com 1. Ó. 1 com 1, tem algum começando com 1? Não tem mais nenhum, né? Não, tem esse aqui, ó, 1 com 2, né? 1 com 1, olhando aqui, ó, eu comecei enfocando nesse, tá? 1 com 1, esse aqui termina em 1 e esse começa em 1. É que a gente está olhando, ele, o par está fora da ordem, mas esse é o que eu estou olhando primeiro, tá? Ó, termina em 1 e começa em 1, então tem que ter a relação entre o primeiro e o último, que seria 1 com 1, e a gente tem 1 com 1 que já é um dos dois pares. Depois você tem que focar aqui, ó, o 2 com 2, quantos que começam em 2? Tem o 2 com 1. Então, ó, termina em 2, começa em 2. Tem que ter a relação entre o primeiro e o último, que seria 2 com 1, que já é um dos dois pares, já está aqui, né? Não precisa procurar. Tem mais algum que, olhando aqui o 2 com 2, tem mais algum que começa com 2? Não tem. Então vamos aqui para o 3 com 3. 3 com 3, tem algum que começa com 3? Não tem. Então não fura o fato de não ter, né? Fura quando eu tenho um par que termina com um número, o outro começa com o mesmo número e eu não tenho o terceiro par que relacionaria o primeiro do primeiro par com o último do último par, tá? Nesse caso que fura, então nesse caso não furou, é verdadeira transitiva, né? É verdadeira assimétrica e é verdadeira reflexiva, tá? Quando é verdadeira quando são verdadeiras, né? Essas três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva, satisfazendo essas três propriedades, ela é o quê? Uma relação de equivalência, tá? Tem que satisfazer essas três propriedades, como foi esse primeiro caso aqui. Então, a ideia é que vocês analisassem aqui cada um deles, né? Então, vamos dar uma olhada nos demais também, ó. Se você olha aqui, cada um deles, ó, um com um, primeiro tem que olhar a reflexiva, né? Tem que ter um com um, dois com dois e três com três. Eu tenho, né? Um com um, dois com dois e três com três. Então, atendeu a reflexiva, ok. Depois a gente tem que olhar o processo de inversão, que seria a simétrica, né? Então, ó, cada um deles que são iguais, você já tem a simétrica, que é o próprio par. O 1 com 2, eu não tenho 2 com 1, né? Então, furou não é simétrica. Nesse caso, é falsa simétrica, tá? Não tem simétrica. Vamos olhar a antissimétrica. Quando você olha agora a antissimétrica, só pode ter inversão se eles são iguais, tá? Então, esses são iguais, tem inversão, é o próprio par, né? Porque se o 2 com 2 é o inverso dele, é 2 com 2 mesmo, né? O 1 com 2 não tem inversão, nem o 2 com 3. Os únicos que têm inversão são os pares iguais, que é justamente a condição para que seja antissimétrica. Então, ele vai ser vai atender a propriedade antissimétrica. Agora falta verificar a propriedade transitiva. E aí, olhando a propriedade transitiva, ó, termina em 1, vamos pegar o que começa com 1. Ó. Eu tenho o par 1 com 2, que é o primeiro e o último, não tem? Então, que é o próprio par 1 com 2 aqui. Então,
satisfaz a transitiva. Então você tem que ir buscando os dois pares que terminam e começam com o mesmo número. Vamos ver se tem mais algum que começa com 1. Não tem, porque era só 1 com 2. Vamos para o 2 com 2. Ó, 2 com 2, tem o 2 com 3, termina com 2, começa com 2, tem que ver se tem o 2 com 3, que é o primeiro e o último. A gente tem que o próprio par ali, né? Que já estava entre os dois que a gente está analisando. Vamos olhar o 3 com 3. Tem algum que começa com 3? Não tem, mas o fato de não ter não fura, tá? A transitiva. 1 com 2. Tem algum que começa com 2? Tem, né? A gente tem esse que está ao lado, né? 1 com 2, 2 com 3. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o par 3 com 3 e a gente tem aqui, então, satisfez a transitiva com esses dois pares. Depois você tem o que mais? Vamos ver, a gente fez 1 com 2 e 2 com 3, tem que fazer 1 com 2 e 2 com 2. Quando você faz 1 com 2, termina em 2 e o 2 com 2 começa com 2, tem que ter o par 1 com 2, né, que é o primeiro desse e o último desse, que eu estou olhando no sentido ao contrário, porque eu voltei, né, ó, termina em 2 e começa em 2, teria que ter o par 2 com 2, a gente tem que é o próprio par aqui. Não tem mais nenhum que começa com 2, vamos olhar o 2 com 3. Então, 2 com 3, qual que começa com 3? É o 3 com 3. Quando você faz 2 com 3 com 3 com 3, termina em 3, começa em 3. Tem que ter o quê? O primeiro desse, o último desse, tem que ter o 2 com 3, que é o próprio par, satisfez a transitiva, então ela é transitiva. Então, nesse caso, era verdadeira reflexiva, era verdadeira antissimétrica, transitiva, furou a simétrica, tá? Na segunda. Vamos olhar agora a R3, né? A relação 3, ó. Simétrica. Tem um com um, tem dois com dois. Cadê o 3 com 3? Porque tem que ter o par dele com ele mesmo para todos os valores do conjunto A, que é o conjunto gerador que a gente faz, né, o produto cartesiano com ele mesmo. Não tem o 3 com 3, furou reflexiva. Não é reflexiva, faltou um par. Aí a gente olha a simétrica, né? Se você vê algum furo já é o suficiente para parar, né? Então vamos olhar, ó, 1 com 2. Não tem 2 com um, tá vendo? Ó, 1 com 2 não tem 2 com um, furou a simétrica, tá? Não é simétrica. Depois, antissimétrica. A antissimétrica só pode ter o inverso quando são iguais. Aqui é igual, são iguais, né? Vamos ver se tem algum que não são iguais, mas tem o inverso, que aí furaria antissimétrica. Não tem, né? Porque eles são todos diferentes aqui. Então, ela tende a antissimétrica. E a transitiva? Vamos ver se ela tende a transitiva. A transitiva que seria o quê? Um com um, você tem que procurar o outro que começa com um, ó, termina em um, a gente tem um com dois automaticamente, que é o próprio par. Vamos ver, tem mais algum que começa com um? Não tem. Então vamos passar para o segundo, dois com dois. Tem que olhar em relação ao dois com três. A gente tem, ó, o primeiro desse que é o 2 e o último desse que é o 3. A gente já tem aqui o próprio par, que é o 2 com 3. Vamos ver se tem mais algum par que termina com o mesmo número que o outro começa. Tem outro que começa com 2? Não tem, então vamos para o próximo. Um com 2, o 2 com 3. Um com 2, 2 com 3, a gente teria que ter o par um com 3. E a gente não tem o par um com 3. Furou aqui a transitiva, tá vendo? Ó? Termina em 2, começa em 2. Cadê o 1 com 3, que é o primeiro desse e o último desse? Não tem 1 com 3, não é transitiva, ok? Esse último aqui teria que fazer todo o produto cartesiano de A com A, gerar todos os pares e analisar, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês pensarem, né? Para vocês analisarem por vocês mesmos. E aí vocês têm aqui, ó, as respostas, né? Tudo que a gente já analisou, né? Quando que satisfez ou não satisfez, né? As propriedades. E aí a gente tem aqui, vamos olhar quais que são, né, relações de equivalência, ó. A primeira é porque ela é simétrica, reflexiva e transitiva, só furou antissimétrica, que não precisa, né, para ser equivalente. Aí você tem o quê? A segunda não é equivalente, de equivalência, porque furou assimétrica. Essa terceira furou reflexiva, simétrica e transitiva, né? A última, ela é de equivalência também, porque ó, tem a reflexiva simétrica e tem também a transitiva, que são essas três propriedades para ser de equivalência. Reflexiva, simétrica e transitiva, que é a estrutura que a gente está buscando, esse tipo de relação entre os valores,
que termina sendo uma estrutura otimizadora, né? Quando você encontra esse tipo de estrutura. Então, por isso que a gente está estudando reconhecimento aí das relações de equivalência, ok? Então, a gente volta brevemente com mais vídeos. Ótimos estudos a todos.